Bem, nosso primeiro assunto da unidade é aquele que a gente falou que era cinemática, né? A gente vai Uhum. começar com cinemática em uma dimensão. Isso quer dizer o objeto só pode ir para frente e para trás. Ok? Sim, Muito perfeito. bem. Então, sempre no início da minha aula eu vou ter um quadro de avisos e lembretes, tá? Hoje é 26 de agosto, está errada a data, deixa eu consertar logo. Isso é porque a gente aproveita de outra, e aí, pronto, 26 de agosto. Só lembrar o seguinte, eu vou fazer a chamada de vez em quando, vai ser naquele sistema de linkzinho, garantir que se eu botar o link, você vai e preenche o link. Hoje eu não vou botar link, eu não vou fazer chamada hoje. Isso tem dias que eu vou fazer, tem dias que eu não vou fazer, vai ser assim estatístico, tá? É, Quando eu não fizer chamada, eu vou tentar tirar a chamada através das pessoas, né? Que eu vou olhando, que está chegando. Então é bom sempre se manifestar, falar alguma coisa durante a aula, para eu saber que você está aqui, ok? É, Coloquei a aula no YouTube, tá? Então eu vi que pouca gente acessou. Eu botei o link lá no mural. Você deve clicar e ver que está funcionando para você ver que tem a aula. Se você puder, se inscreva no canal, porque aí a mensagem que eu postei vai automaticamente para você. Então fica mais automático, mais fácil, né? Porque eu não vou ficar sempre postando no mural. Então aí você vai ter um link lá, você clica e você vai. A longo prazo, é melhor que você se inscreva, recebe o link automaticamente, e aí você pode visitar. Se você vê um vídeo, só para você saber que você já assistiu, marca lá, bota um like, uma coisa assim. Eu não estou concorrendo a viralizar, então não tem problema. As aulas de vocês são para vocês, não estão públicas, então ninguém mais pode acessar. Então pode dar um like tranquilo, que aí você sabendo que você já assistiu. Está na minha estatística também, já mostrei a vocês, mas aí você fica marcado quando no seu canal do YouTube. Outra coisa, eu postei o plano de disciplina, venho insistindo para vocês darem uma olhada, se debruçar sobre ele, ver as várias coisas que tem. É muita informação ali, então vale a pena. E vale a pena guardar uma cópia também, porque lá tem como calcula as notas, essas coisas assim. De vez em quando você vai ter dúvida, vai lá, olha, está sempre lá. Perguntando se vocês conseguiram o, o livro, o Hewitt. Vocês Eu conseguiram? tenho desde o outro semestre da gente. Ótimo. Então, se você puder também, vai compartilhando com os colegas, viu? Certo. Isso Eu vou ajuda pra compartilhar caramba. com eles. Pô, que massa. Tá bom. Eu só não li os capítulos, eu não consigo. As sessões. Tá. Mas eu É, vou ler. eu tenho as recomendações ali. Inclusive, tem a recomendação de outro livro. Esse outro livro é mais puxado. Eu boto mais para ficar completo, sabe? Uhum. No fundo, a gente tem um curso para licenciatura e você não acha muitos livros no mercado de física para licenciatura. A gente fica escolhendo aqui e ali. Então, esse Hewitt, por exemplo, ele também é usado no ensino médio e às vezes no ensino superior de forma conceitual. É, o livro do Young Friedman já é muito forte para a gente. Eu tenho até em PDF, se alguém quiser ver. Mas as sessões que eu indiquei, dá para a gente fazer. Entendeu? Eu não indiquei muitas sessões, menos sessões, só as que eu acho que a gente tem condição de administrar. Mas sempre indico os livros do ensino médio, tá? Atendimento, lembrar, eu vou botar nosso atendimento nas quintas-feiras, logo antes da aula, das 17 às 17h50. Eu acho que fica melhor. Eu tinha colocado mais cedo, mas não ficou bom, tá? Então eu prefiro assim, 17h50 até 18 horas, se alguém estiver tirando dúvidas, coisa desse tipo. Então a gente fica com ela logo antes da aula. Fica bom para vocês? Para mim fica. Tá, aí tem que saber do William e Desde dos meninas, outros. o pessoal que trabalha. Se alguém não ficar bom, vai falando, tá? Pra gente poder adequar. Às vezes eu consigo botar no horário, sabe, de 8 às 8h50, depois das aulas, sabe? Então, às vezes tem aula, duas aulas, mas não tem o terceiro horário. Aí o terceiro horário fica livre. Aí eu posso achar na grade e colocar. Então é outra opção. Eu fiz isso com a outra turma que eu tenho, que eles pediram para colocar
mais tarde, porque tá todo mundo chegando no trabalho nesse horário. Mas a gente vai ajeitando, tá certo? Muito bem. Essa semana que vem eu já vou começar com o semanal. O semanal tem uma pontuação atribuída. Eu vou fazer várias atividades, uma por semana mais ou menos em média, e para vocês fazerem. Aí vocês fazem e a gente vai eu vou dando uma verificada, não vai ser muito profunda a verificada, vai ser uma verificada de ver se tem uma coisa assim que que é fácil de identificar, né? Porque vai ser uma coisa sempre semanal, 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 semanal. Lá no final a gente faz uma média aí para vocês irem trabalhando, tipo uma lista de exercício a cada semana, sabe? Mas vai ter outras atividades também, vai ser bem variado. Certo, professor, para eu marcar o atendimento, eu marco pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, né? No fundo, não precisa marcar. Nesse horário eu vou estar disponível, viu? Nas quintas-feiras, das 17 às 17h50, é só clicar no link desse link que eu postei certo. hoje. Não é porque os professores eles estão pedindo para a gente falar com antecedência, porque às vezes eles ficam lá esperando e não aparece o aluno. Eu achei legal, eu achei essa opção boa também. É uma possibilidade, assim. A minha expectativa é que vocês apareçam, entendeu? Por isso que eu estou dizendo assim, vou ficar lá. Mas de fato, semestre que vem, passado, muitas vezes eu usei o horário para preparar coisa para a turma, entendeu? Uhum. Porque pouca gente aparecia, mas de vez em quando aparecia. Eu notei uma diferença das turmas. Tinha turma que aparecia um bocado de gente, tinha turma que não aparecia ninguém. Muito bem. E nosso itinerário para hoje, aí eu vou corrigir aqui também, dá licença, que é 26 de agosto. Isso devia ser automático. Corrigiu em um, corrigiu em todos. Mas não é. Ok, então... Muito bem. Então, nosso itinerário, a gente vai falar sobre a força de Newton em cinemática, gráfico de velocidade versus tempo, vai ser o nosso foco. Então, esse semestre, o nosso foco em parte cinemática é um gráfico só de velocidade versus tempo. A gente vai falar um pouco dos outros, porque tem que falar. Mas esse aqui é o foco. Né? Desse gráfico, eu vou querer saber a inclinação da curva, chama de declividade, porque isso vai me dar o que chama aceleração média e aceleração instantânea. Tá? Então, a depender de como você usa a declividade, ela pode dar aceleração média ou aceleração instantânea. A gente vai interpretar o gráfico, ver o que ele significa. A gente vai falar também sobre a área abaixo do gráfico, né? O deslocamento, que é o deslocamento. Então, são as duas coisas que a gente quer do gráfico, a declividade e área debaixo do gráfico. Isso serve para qualquer gráfico. A gente vai usar no gráfico de velocidade por tempo, mas qualquer gráfico a gente vai fazer outros, inclusive, para a gente poder perceber isso. A gente vai falar um pouco também sobre aceleração constante, se der tempo. Eu acho que não vai dar tempo para a gente falar. Ok. Eu tenho aqui uma imagenzinha, tá? Tem um rapazinho aqui, que ele está dando um empurrão em uma caixa, e a reação dessa caixa é mudar de velocidade. Ela estava parada, por exemplo, sair com uma velocidade mais alta. Se ela estivesse se movendo, ele desse um empurrão, então aí ela vai com uma velocidade maior. Claro, isso é sem atrito, imaginando. Sem atrito para quem? Sem atrito para a caixa. Para ele não, senão ele não empurra, né? Então ele tem que estar com o pé preso no chão para empurrar a caixa sem atrito. Se der empurrão, ela muda de velocidade. Tá? Então, observe aí a necessidade de contato. O cara tem que estar em contato para empurrar a caixa. Ok. Vamos lá, considerar o movimento. Ok? Então, você tem aí um carrinho, tá? E aí, ele está se movimentando. Pô, isso é massa, mas isso aí não permite que eu faça uma análise, tá? Então, eu vou imaginar que esse é um carrinho de brinquedo em cima de uma mesa, uma coisa desse tipo. E para eu fazer análise, o que eu preciso? Botar o carrinho de volta, vou fazer meu experimento agora. Né? Então, a primeira coisa que eu vou precisar é de um referencial. Então, eu vou aqui em cima da mesa, colocar aí um hidrantezinho de brinquedo, tá? Para eu estar podendo fazer a meu experimento. Ok? Se eu tenho meu carrinho, ok? Eu vou precisar de um eixo também. Geralmente o que a gente faz a gente coloca o zero bem na posição do referencial, alinhado. Porque a gente sabe que a referência está em zero. Isso é sempre? Não é sempre, mas é preferido. Isso quer dizer que eu vou medir as minhas distâncias em relação ao hidrante. Então o carrinho aí, ele está na posição,
Eu vou imaginar que a gente vai começar o experimento e ele está aqui em 40, no eixo X. Qual é a unidade? É 40 metros. Né? Então, minha mesa é bem grande, ou eu tô em um estacionamento, uma coisa assim, onde eu tenho uma distância grande. Né? Aí eu tenho meu hidrantezinho de brinquedo, meu carrinho é mais ou menos desse tamanho, pode ser até de controle remoto. Eu só vou ligar ele para fazer o experimento. Então, isso quer dizer que do hidrante até o carro, eu tenho 40 metros. Conforme ele vai mudando de posição, a variável x vai mudando. Né? Então, vai representar a posição do carro em todos os tempos. Para eu fazer isso, claro, qualquer experimento vai precisar de um relógio. Então, eu vou ter que marcar um relógio, marcar o tempo. Então, eu vou fazer meu experimento, eu solto o carrinho, tá? Vou marcando no tempo a posição. Eu posso usar, por exemplo, uma câmera para tirar foto, tiro cada segundo eu tiro uma foto para ver o que acontece. E aí eu vou pegar isso e vou fazer uma tabelinha, ok? Então, você vê aí que a posição inicial foi 36 metros, ou seja, ele estava no meio em 40, mas o fundo dele estava em 36. Eu vou usar o fundo como referência. Então, em relação ao hidrante, a gente está em 36 metros, um pouquinho antes de 40. O meio do carro estava em 40. Ou seja, a gente está representando o movimento do objeto a partir de um ponto do objeto, não o objeto todo. Geralmente a gente pega e representa o objeto todo como uma bolinha e fica imaginando que ela está se movendo, mas é meu carro. Ok? Muito bem. Então aí eu tenho os meus dados. Tá? Então, para tempo igual a zero, ele estava em 36 metros, com 1 segundo ele já foi para 58, com 2 segundos já foi para 87, com 3 ele foi para 120, com 4 ele foi para 156 e lá vai ele. Né? Então, geralmente o que eu vou querer a partir disso é estar analisando esses dados que eu obtive. A melhor forma de fazer isso é construindo um gráfico. Então, a minha proposta aqui é de fato construir um gráfico. Para construir um gráfico, eu vou botar até aqui na. Aí vou pegar e construir meu gráfico aqui, só para garantir que a gente está tranquilo aí na construção do gráfico. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou desenhar o meu gráfico, então, marcar aqui, vou botar uma linha, que vai ser o eixo horizontal, outra linha, que vai ser o eixo vertical. Isso deve ser reto, viu? Aí, desculpa aí a minha mão, às vezes não obedece. Então, eu vou dizer que aqui é o tempo. Nos meus dados aparece T aqui, tá? A gente falou que T está em segundos. Então, eu vou colocar aqui o símbolo de segundos. E o X está em metro. Ali aqui é segundos, viu? Deixa eu dar uma. Às vezes passa uma coisa ou outra despercebida quando a gente faz. Eu vou editando aqui para garantir que na gravação a gente vai ter a imagem correta. Ok? Muito bem. Então, a gente está lá fazendo o nosso gráfico, tá? Então, eu tenho aqui T em segundos, tá? Vou botar aqui no meu gráfico. Deixa eu só me achar aqui rapidinho. Pronto. Tá? Então, tem segundos. O X é dado em metros. Olhando para os meus números aqui, eu vejo que o tempo, pelo menos para os números que eu obtive aqui, vai até 4 segundos. Eu vou botar aqui, então, o tempo saindo de 0 e indo até 5, um pouquinho a mais. Né? E vou dividir esse eixo aqui em partes iguais. Então eu tenho aqui 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, até 5. E no eixo X eu tenho, ele vai de 36 até 156. Só para a gente estar mostrando aqui direitinho, eu vou começar aqui esse eixo X no 0, tá? E ele vai até, vamos colocar aí 160.
Vou botar um pouquinho a mais, 160 tá bom, deixar aqui um espaço também se eu precisar. E aí eu posso dividir isso. No meio de 160 eu vou ter 80. No meio de 80 eu vou ter 40. E aqui em cima eu vou ter 120. E eu posso aí sair marcando meus pontos. Em t igual a 0, ele estava em x igual a 36. Então eu vou usar uma corzinha diferente aqui para estar mostrando os meus pontos. Vou botar vermelho, verde melhor. Pronto. Aí eu tenho aqui, ó, em P igual a está em 36, um pouquinho abaixo de 40, eu vou marcar aqui. Se eu tivesse um papel milimetrado, eu poderia marcar com maior precisão, mas aqui vai ser suficiente. Para t igual a 1, eu vou marcar 58. Então eu vou subir aqui, ó, uma linhazinha pontilhada, até eu chegar mais ou menos em 58. Então aqui é 40, o meio é 60, 58 está um pouquinho abaixo. Eu vou puxando aqui, e aqui eu marco o meu segundo ponto. Vou marcar o ponto grandinho, porque pode estar mais errado para um lado, mais errado para o outro, mas assim, com um pontinho grande, eu consigo absorver aí toda a posição do objeto. Cobrir, né? Em t igual a 2 eu tenho 87, então eu vou subir com a linhazinha aqui, até eu chegar em 87. Aqui é 120, 110 está aqui, 87 é logo aqui assim, mais ou menos. Então eu vou subir, passando para cá, eu vou marcar aqui então, com um pontinho. Em t igual a 3, eu já tenho 120. E aqui, saindo de 120, eu vou marcar. E por último, para t igual a 4, eu vou ter 150, esse aqui é 120, aí no meio é 140, 150 vai estar mais ou menos aqui. Então, eu vou puxar uma linhazinha. Note que esses pontinhos aí no fundo ajudam pra caramba. E eu boto a minha bolinha aqui. Muito bem. Agora, eu tenho aí a posição de acordo com os dados que eu coletei. Eu tirei uma foto a cada segundo, fui marcando a posição, tá? Então tá tudo pronto aqui. Eu posso então traçar uma linha que passa pelos meus pontos. Eu vejo que a melhor linha, deixa eu botar aqui uma cor diferente para a gente estar acompanhando essa cor, ela vai passar mais ou menos aqui assim. Ó. Note que isso não é uma conexão dos pontos, mas sim uma suavização da linha. Então a linha ela tem que ficar suave e tem que fazer a curvatura indicada pelos pontos. Eu vejo que tem uma curvatura. Essa definitivamente não é uma linha reta. Isso me diz muito sobre esse movimento. Ok? Então, o que é que isso me diz sobre o movimento? Isso vai me dizer que o movimento possui uma velocidade que vai aumentando. Aí você pode perguntar, como é que você sabe? Pelo seguinte, o gráfico de posição por tempo, o que é esse gráfico aí? Quando eu falo posição por tempo, geralmente vai ser algum tipo de x versus, a gente bota vs para versus, t, ok? Então, o gráfico de posição por tempo, tá, é uma reta quando a velocidade é constante. Então,
a gente vê o seguinte, ó, o movimento possui uma velocidade que vai aumentando. Como é que eu sei? O gráfico de posição por tempo é uma reta, quando a velocidade é constante. Ou seja, se a velocidade fosse constante, eu teria aqui uma linha reta, e o gráfico viria para cá, ó, viria assim. Mas ele não fez isso. Ele foi, ó, aumentando. Isso quer dizer o seguinte, que a posição está aumentando mais do que a velocidade constante explicaria. Eu mostrei isso, tá, para a gente ver como é que a gente faz um gráfico de posição por tempo. Esse não é meu foco para a aula. Nosso foco é o gráfico de velocidade por tempo. Vamos ver por quê. Alguém tem alguma dúvida aí de como construir um gráfico? Quem está na sala de aula já? Eu já tenho William, Ana Carolina, Antônio Carlos e De Leon. Alguém tem alguma dúvida de como construir o gráfico? Não, esse não. Ok, tranquilo. Então, a gente vai fazer exercícios justamente de construção de gráfico também, tá? Então, o gráfico, para que serve? Serve para a gente fazer análise, tá? Então, a gente vai analisar os gráficos. Como eu fiz ali. Muito bem. Só lembrando aí a força de Newton que a gente mencionou no início da aula. A gente pode dizer assim, basicamente, né, que a segunda lei de Newton diz o seguinte: se você puxa ou empurra uma coisa, a velocidade dessa coisa muda proporcionalmente ao puxão ou empurrão. Isso é a segunda lei em uma linguagem fácil do dia a dia. Como é que a gente muda ela para uma linguagem mais científica da física? Na física, a gente chama o puxão ou empurrão de força. Né? Eu vou entender aqui uma força média, porque ninguém empurra a força de assim, só de uma pancadinha. Geralmente você dá aquele empurrão, né, para a coisa pegar a velocidade. Então, a gente vai chamar isso a força média. A gente vai ver como é que a gente usa isso daqui a pouco. A nossa coisa é o objeto, é a caixinha, tá? A massa que a gente está utilizando. Então, é um objeto com massa. E mudança de velocidade quer dizer o seguinte: a variação da velocidade no tempo. Isso quer dizer a variação da velocidade. Então, a segunda lei de Newton basicamente diz o seguinte: a força média é proporcional à variação da velocidade. Então, quanto mais força você bota na hora de você fazer o seu empurrão, maior a mudança da velocidade. Ok? Então, ela vai mudar e vai mudar mais rápido. Ok? Se você pega e usa uma força ao contrário, você consegue diminuir a velocidade do objeto. Então aí seria uma variação. A variação pode ser positiva, se você está ajudando o movimento, ou ela pode ser negativa. Mas rapidamente aí a gente vai pegar e tirar esse símbolo de proporcional. Toda vez que eu tenho uma coisa que é proporcional, a primeira coisa, a gente escreve em letras, em palavras, tá? A ideia que a gente tem para uma equação. Depois a gente transforma isso em uma proporcionalidade e, por último, a gente transforma em uma equação. Como é que eu transformo em uma equação? É fácil. Eu pego o proporcional e substituo por igual e uma constante. Muitas vezes a gente não sabe qual é a constante, mas nesse caso a gente sabe. O nosso objeto é a massa, essa lei é conhecida, então a gente vai ter o seguinte: a força média vai ser o produto da massa pela variação da velocidade, né, no tempo. Então, o que é uma variação de velocidade? É simplesmente V final menos V inicial. O que é uma variação no tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Tempo de quê? Olha aqui, ó, a variação da velocidade durante o contato, então enquanto ele estava empurrando, e a variação do tempo é o início e o fim do contato. É o tempo de contato, o ΔT. Bora ver isso mais de perto um pouquinho. Então, qual é a relação, tá, da segunda lei com o gráfico, tá, com a cinemática, aqui representada pelo gráfico de velocidade por tempo? No instante, a gente tirou o gráfico de posição por tempo. Naquele exercício, o que a gente fez? Aquele experimento, olha como é que foi. A gente pegou o hidrante, não foi? E saiu medindo a distância até o carro. Essa distância foi aumentando. Agora, se ao invés de fazer esse exercício, eu fizesse outro, o meu carrinho está lá em 36 metros, ele está saindo, mas eu agora, de segundo em segundo, eu vou olhar para o velocímetro e vou anotar o valor da velocidade.
Vou construir uma tabelinha onde tem o tempo e o valor da velocidade no velocímetro. Aí eu posso pegar esses números, que nem eu fiz com oposição por tempo, e fazer o gráfico de velocidade por tempo. Aqui eu botei um gráfico de velocidade por tempo qualquer, que vai ajudar a gente a entender como é que esse gráfico se comporta. Perguntas, dúvidas, vocês vão falando, vão interferindo. As interferências são bem-vindas, porque dá para te fazer troca, né? Então é muito importante para o professor que está dando aula aqui, nesse ambiente, onde a gente não vê os alunos, não vê. Quando você está em sala de aula, tem um aluno assim, que aí ele fala alguma coisa, aí você pega e aproveita na sua aula, de vez em quando alguém tem uma pergunta, os outros ficam, poxa, que bom que ele perguntou, foi um alívio, porque eu não estava entendendo. Então as pessoas vão contribuindo para a gente estar explicando melhor. Então eu quero que vocês não percam esse hábito só porque a gente está em um ambiente virtual. Combinado? Combinado. Ok, beleza. Então, olha aqui, ó, a gente vem falando de força, tá? O que é força? Quando eu for falar da unidade de uma grandeza, eu vou colocar colchete quadrado assim, ó. Então, quando eu botar grandeza dentro, colchete quadrado, a gente está dizendo o seguinte, ó, isso vai ser a unidade da grandeza. Então, quando eu escrevo aqui colchete quadrado F, colchete quadrado também, fechando, eu estou dizendo aqui a unidade da força. Qual é a unidade da força? Olha, isso vai ser a unidade da massa multiplicado pela velocidade dividido pela unidade do tempo. Então, eu sei a unidade da massa, sei a unidade da velocidade, sei a unidade do tempo. Substituindo, vai dar massa é quilograma, velocidade no SI é metro por segundo, tempo é segundo. Tá? Então, isso, se eu simplificar, olha aí que eu divido por segundo uma vez, divido por segundo uma segunda vez. Então, eu fico com a expressão quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. A gente batizou, tá, essa composição aqui, essa combinação de unidades de Newton e usa o símbolo N maiúsculo para falar de força. Ok. Muito bem. Então, vamos pensar aqui nesse ΔV sobre ΔT e relacionar com o gráfico. Eu vou imaginar o seguinte, ΔV como ΔT é a variação da velocidade no tempo. Isso justamente a inclinação do gráfico. Então, logo aqui no início, ó, se eu procuro mostrar a inclinação do gráfico, essa reta vermelha, você vê que ele tem uma inclinação pequena, ó, mais ou menos esse ângulo aqui na câmera aqui que eu estou mostrando, ó, mais ou menos esse ângulo aqui. Isso quer dizer que se eu fizer a conta de ΔV por ΔT, vai dar um número pequeno. Ok? Se eu procurar ver a velocidade em outra posição, a variação, a taxa de variação da velocidade no tempo em outra posição, olha como é que fica. Tá vendo? Isso, se eu fizer essa conta aqui, vai dar um número maior. Daqui a pouco a gente vai fazer essa conta de ΔV sobre ΔT para um gráfico de velocidade por tempo, para a gente ver como é que faz essa conta. Muito bem. Se eu vou mais adiante de novo, note que lá no final, ó, o gráfico já fica assim. Volta a um número menor. Então eu tenho, ó, aqui, número pequeno, aqui vai ser um valor maior e aqui vai ser um valor menor. Eu percebo o seguinte, que quando eu falo de taxa de variação da grandeza representada no gráfico, eu estou falando da inclinação da curva a cada ponto, ou também conhecido como a declividade. Isso aqui é uma noção intuitiva. Então eu vejo que esse gráfico, ó, começa assim, com a taxa de variação pequena, taxa de variação maior, volta para a taxa de variação menor. E assim eu poderia fazer com qualquer gráfico. Se essa retazinha, que eu chamo reta auxiliar, que eu estou utilizando para a gente poder ver onde é que está cada coisa, ó, se ela estiver para cima, ΔV sobre ΔT vai dar um valor positivo. Se ela estiver para baixo, vai dar um valor negativo. Se dá um valor positivo, quer dizer que a velocidade está aumentando. Se dá um valor negativo, quer dizer que a velocidade está diminuindo. Como é que eu aumento e diminuo a velocidade? Ora, eu faço isso utilizando uma força. A gente falou isso lá no começo. Muda-se a velocidade usando forças.
Nós chamamos essa quantia de ΔV sobre ΔT, que é a taxa de variação da velocidade. Ela recebe um apelido na física. A gente chama isso de aceleração média. Então, a gente bota aqui um A com a barrinha. Então, essa segunda lei de Newton vai ficar assim, ó. F médio, a força média, é igual a massa vezes o valor da aceleração média. Então, força média é igual a massa vezes a aceleração média. E como é que a gente utiliza isso? A gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Então, olha aqui um exemplo, tá? A gente pensa assim, essa região aqui está se mostrando, ó, com pouca declividade ou pouca inclinação. Essa região aqui já tem muita, e essa aqui tem pouca novamente. Então, ó, se a gente usar aquela retazinha vermelha, laranja que a gente botou, assim no início, assim no meio, assim no final, mostrando aí a inclinação. Agora, olha o que acontece. Eu vou rolar uma bola aqui embaixo. Ó. A bola vem recebendo pouca força, mas de repente ela recebe muita força. Você viu que ela mudou de velocidade. Então, se você pensa aí, ó, ela vem, quando ela passa pela região de muita força, a velocidade era baixa, vai para alta. Ela mudou a velocidade, diga. Professor, é assim, para eu ver se eu entendi. No início, ela tem pouca força. Porque o gráfico aqui tem pouca inclinação. Assim, porque quando eu empurrei a bola, por exemplo, eu não apliquei tanta força. Aí no meio do percurso ela atinge mais força. E no fim ela tem pouca força porque ela está parando. Boa pergunta, excelente pergunta. Aí a gente vai para a interpretação do que está acontecendo aqui. É isso que eu ia perguntar a seguir. Então você pode imaginar o seguinte, que você botou uma bola, né, ali no canto, né, em uma posição na frente da casa, na rua. E aí você vê que bateu um vento. Aí ela começou a rolar, né? Ela foi ganhando velocidade. Mas daqui a pouco o vento deu aquela rajada. Ela ganhou velocidade mais rápido aí. E por fim, o vento aquietou de novo, mas continuou. Ela continuou ganhando velocidade. Então, você pode imaginar também, se você quiser, aqui, ó. Ela vem ganhando velocidade, pau, alguém deu uma pancada nela. Também é outra forma de pensar. Alguém veio aqui dando empurradinha. Eu não mostrei a pessoa, tá? Porque senão ia ficar confuso o desenho. Mas você imagina que tem uma pessoa empurrando, chega aqui, empurra com mais força. E aqui continua empurrando. Então a bola, ó, ela está fazendo isso. Ela vem ganhando velocidade, ganha velocidade mais rápido e depois continua ganhando velocidade mais devagar. É isso que esse gráfico de inclinação vai mostrar. Como é que a velocidade está mudando. Pergunta aí. Eu expliquei, tirei sua dúvida, Ana? Tirou. É porque eu pensei que eu estava interpretando de uma forma equivocada. Você estava interpretando como a bola sozinha estava fazendo isso, né? Não, porque justamente esse gráfico vai permitir a gente identificar onde é que aparece a força. Então, onde ele tem uma inclinação... As retas ficou muito abstrato para mim. Entendi. Mas você deu esse exemplo da bola, eu já consegui já associar melhor. Tá, eu estou tentando fazer isso para ver se a gente consegue estar sempre ancorando isso. A gente vai também fazer exemplos, tá? Então, a aceleração média, o ΔV sobre ΔT, como é que eu faço, né, para calcular isso em um gráfico de velocidade por tempo? Eu vou ter o seguinte, eu tenho um gráfico, e aí eu quero fazer a variação da velocidade entre dois pontos, é a aceleração média. Então vai ser entre o ponto inicial e o ponto final. Eu coloquei 2 pontos aí. Aí eu tracei uma linha, tá vendo? Entre esses 2 pontos. Se eu fizer a conta da aceleração média para essa situação, para essa reta aqui, eu vou ter justamente a declividade dessa reta. Se essa reta está mais para cima, assim, isso quer dizer que a aceleração é maior. Se ela está mais para baixo, a aceleração é menor. Se ela está assim, ó, para baixo, abaixo da horizontal,
aí a aceleração vai ser negativa. Alguém está freando o objeto. Exemplo, ó, o gráfico ao lado apresenta a velocidade de um móvel em função do tempo. Determine a aceleração média para o intervalo de tempo definido pelos pontos inicial e final. Então, qual é a minha proposta aqui? Está vendo aqui as divisórias? Você consegue ver na sua tela? A gente pode fazer essa conta. Né? Como é que a gente faz essa conta? A gente faz assim. Eu primeiro vou escrever a minha fórmula, tá? A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Só que a gente já viu o que é ΔV. Eu posso caminhar mais um pouquinho substituindo. Quanto mais eu vou destrinchando a equação, mais eu vou enxergando onde eu devo estar substituindo os valores. Aqui, então, eu vou ter velocidade final menos a velocidade inicial. Tempo final menos o tempo inicial. Então, eu vou tentar ler aqui, ó. Bora tentar ler aqui. Tá? Então, como é que eu vou saber o tempo final? Eu vou achar aqui a bolinha azul e vou descer em direção ao eixo do tempo. Então, eu venho para o eixo do tempo. No eixo do tempo, eu percebo que eu tenho ó, 1, 2, 3, 4, 5. Supondo aí que eu tenho uma unidade por divisão. Então, seria 5 e um pouquinho. Dá para ver que está um pouquinho? Sim, dá para ver. Então, vamos arriscar aí um 5,2, tá? Uhum. E aqui, ó, eu venho buscar o valor da velocidade. Então, a velocidade vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, por volta aqui, um pouquinho depois do 6. Então, eu já tenho a velocidade final e o tempo final, que eu vou substituir bem aqui. Uhum. Eu posso buscar a velocidade inicial e o tempo inicial para substituir bem aqui. Então, o tempo inicial, ó, dá para ver que é um pouquinho depois do zero. Então, esse tempo inicial é o tempo inicial do experimento? Não. Ele tá, os pontos, referente aos pontos inicial e final, onde eu quero calcular a aceleração média. Eu posso fazer isso para qualquer 2 pontos da minha reta. Eu escolhi colocar aqui. Então, o tempo inicial vai ser por volta de 0,2 e a velocidade inicial vai ser por volta de 2 metros por segundo aqui, ó. Uhum. Aí você vai perguntar, mas quando uma coisa começa, não tem que começar parada? Não, depende do experimento. Até na vida real é assim. Se você for olhar, tem algumas modalidades de corrida onde o carro não começa parado, ele começa já em movimento, ele começa com a velocidade inicial. O mesmo é verdadeiro na Olimpíada, tem algumas modalidades que já começam em andamento, né? Não tem que estar parado na hora que começa. Outras não, tem que ficar parado. Então, vamos fazer a substituição aqui. Então, eu tenho, ó, a estimativa aqui foi mais ou menos 6,2, 6,3, eu escolhi 6,3. A minha, ó, então, velocidade final, 6,3. Velocidade inicial, olhando aqui no gráfico, 2. Então, substituir, ficou 6,3 menos 2. A velocidade final, a gente falou de 5,2. Vou ter 5,2 aqui. Subtraído de 0,2. Note que no numerador eu tenho metro por segundo, no denominador eu tenho segundo. Se eu faço aqui a minha conta, né, se você quiser a diferença aqui, vai ficar 6,3 menos 2 vai dar 4,3 e 5,2 menos 0,2 vai dar 5. Dividindo um pelo outro vai dar por volta de 0,86 metros por segundo ao quadrado. Você deve tentar fazer isso para conferir até minha conta depois. Pode ser que eu tenha visto alguma coisa errada aqui, tá? Você dá uma olhada, tá? Então, isso quer dizer que a aceleração média para esse intervalo é 0,86 metros por segundo ao quadrado. Ó, isso quer dizer que a cada segundo a velocidade muda em 0,86 metros.
Alguma pergunta aí sobre o exemplo? Não, eu não tenho pergunta. Mais alguém tem alguma pergunta? Só a Ana que está falando. Mas o pessoal está quieto. Não, professor. Tá tudo. Não, professor. Ótimo, ótimo. Se tiver alguma pergunta, faça, tá? Que a gente pega, dá uma parada, dá uma olhada no que é. Até agora tá de boas. Tranquilo. Muito bem. E agora a gente tem a aceleração instantânea. A gente já definiu a aceleração média. A aceleração média é desse jeito aqui. Agora vamos comparar com a aceleração instantânea. Como é que é a aceleração instantânea? A primeira diferença é que em vez de ser um A com a barrazinha em cima, ele é um A sem barra nenhuma. Isso quer dizer que esse A aqui não é um valor médio, mas é um valor que existe a cada instante. Então, se você está num carro, de repente o carro acelera, você consegue então saber a aceleração a cada instante. Você pode começar acelerando pouco, depois você pode acelerar mais, ou você pode frear. Tudo isso vai provocar acelerações. Quando você pisa no acelerador, você sente uma aceleração positiva, você é empurrado para trás assim, né? Quando você pisa no freio, né? Aí a variação da velocidade é negativa, isso quer dizer que você está desacelerando, né? Você vai ter uma aceleração negativa. A gente vai ver isso daqui a pouco, mais um pouquinho. Muito bem. Então, ó, aparece na direita aqui uma expressão diferente, que talvez vocês tenham visto lá no cálculo, né, na matemática que vocês fazem. Né? Diz o seguinte aqui, ó, a aceleração instantânea vai ser o limite de quando a diferença no tempo vai a zero. O que é que isso quer dizer para essa expressão? Quer dizer o seguinte, ó, eu vou juntar esses dois pontinhos, trazendo a reta junta. Aí a reta vai estar passando por um único ponto e vai se transformar em uma reta que a gente chama reta tangente. Repare aqui na animação, ó, dê uma olhada aqui. Eu vou trazer os dois pontos, ó, puxando a reta junto. Vocês perceberam o que aconteceu? Sim. Vou passar aqui de novo, ó. Ok? Muito bem. Então, essa aí é a minha reta tangente a acelerar, vai dar aceleração nesse ponto. Né? Então, a aceleração nesse ponto, que vai ser uma aceleração em função do tempo, é a declividade dessa reta auxiliar, que agora eu vou chamar de reta tangente. A reta auxiliar se torna a reta tangente. Então, eu vou mostrar aqui, ó, a aceleração instantânea calculada através do método da tangente. Bora olhar como é que fica isso. Isso aqui é uma coisa que a gente quer aprender a fazer. Né? A aceleração instantânea também pode ser calculada com o auxílio da reta tangente. Então eu botei aqui o gráfico, botei a minha retazinha tangente passando aqui. Como é que eu vou saber a aceleração bem aqui nesse instante? Que instante é esse? Já vamos contar. 1, 2, 3, 3,5, 3,7 mais ou menos, ó, eu quero a aceleração do objeto no instante igual a 3,7. Como é que é essa aceleração? Olha, a gente falou que essa inclinação aqui, ó, vai me dar justamente essa ideia de aceleração. Então a gente vai usar isso para calcular a aceleração nesse instante. Eu vou fazer aqui um triângulo, ó. Eu peguei a minha reta tangente e eu fechei um triângulo. E para esse triângulo eu vou calcular a variação da velocidade e a variação no tempo. Eu vou fazer a razão, ó, de ΔV sobre ΔT, porque a variação da velocidade me dá a aceleração instantânea. ΔV sobre ΔT é a declividade dessa reta tangente, que é laranja. Ok? Então, eu tenho que fazer quem é ΔV, que é V final menos V inicial, ΔT, que é T final menos T inicial. Então, a gente quer fazer isso. Então, vamos olhar aqui. Ó. Eu vou escolher dois pontos. Um ponto aqui no final e outro ponto aqui no início dessa reta. E vou fazer aquele procedimento. Vou achar quem é V final. Eu vou correr para cá, ó. Venho. Vai dar bem aqui. Se você contar, aí vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ou menos 7 aqui. Ok. E aqui embaixo vai dar quanto?
ó, vai dar aproximadamente 1, algo desse tipo. E o tempo aqui, o ΔT, como é que eu vou obter ele? Ó, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e um pouquinho, né? Então esse aqui vai ser o tempo final. E o tempo inicial vai estar onde? Vai estar aqui, próximo de 2. Bora ver quais foram os pontos aqui que eu escolhi, ó. V final deu 7, justamente aqui, ó, nesse pontinho aqui. V inicial deu um pouquinho depois do 1, eu escolhi 1,3. Isso quer dizer que todo mundo vai escolher igual? Olha, em um gráfico que é feito mais com precisão e tal, todo mundo escolhe bem perto mesmo. Variação no tempo, então eu vou ter T final menos T inicial. Depois do 6, né? Vai dar mais ou menos 6,3 aqui. Menos ó, a T inicial, que é 2. Então, eu vou ter a variação da velocidade, vamos fazer a conta aqui, 7 menos 1,3. Eu vou ter, então, aproximadamente, o quê? Se fosse menos 2, era 5, né? Mas é menos 1,3. Então, isso vai dar 5,7, confere? Sim. E aqui embaixo, ó, 6,3 menos 2 vai dar 4,3, confere? Sim. 4. Ok, pronto. E aí como é que eu vou calcular a aceleração? A aceleração instantânea pelo metatangente, ó, eu botei TG aqui do lado, ó. Por que eu botei TG aqui? Porque eu quero a inclinação justamente dessa reta tangente. A reta tangente é muito especial. Ela passa por esse ponto aqui. Como é que eu sei ver a reta tangente? É porque ela passa triscando. Principalmente, perceba o seguinte, ó, essa inclinação aqui é aproximadamente igual à inclinação da curva nesse ponto azul. As duas retas nessa região aqui estão basicamente uma em cima da outra. Quando está uma em cima da outra, a gente mesmo assim fala que é paralelo. Então, ó, ela passa nesse ponto, fica mais ou menos paralela. Então, eu posso dizer que a aceleração vai ser a taxa de variação da velocidade para a reta tangente. Então, eu estou justamente pegando as informações aqui, não para essa curva aqui, mas sim para a reta tangente. Uma vez eu desenho a reta tangente e boto aqui meu triângulo, é como se não existisse mais esse gráfico aqui. Eu só preciso do gráfico no início, para garantir que as duas são bem paralelas aqui, passa uma em cima da outra. O ideal é que ela trisque assim, raspando, né? Porque a minha caneta é grossa, parece assim que está uma em cima da outra. Então vamos substituir aqui os valores. Ó. Então ΔV sobre ΔT, ΔV a gente falou que era 5,8, está aqui. Né? 6,3 menos 2 né, vai dar 4,3. Dividindo um pelo outro, eu vou ter aproximadamente, que vai ter uns trocados aí, eu estou arredondando, vai dar 1,3 metros por segundo ao quadrado. Note que isso aqui agora é uma aceleração. Alguma pergunta aí sobre esse exemplo? Ah, calma aí. Eu pensei que ia tirar a tangente assim na calculadora. Não, repare só, esse negócio de tangente tem tudo a ver. Mas isso só para o pessoal da matemática lá para explicar. Por trás tem uma tangente. Onde é que está a tangente? A tangente está aqui, ó. Está vendo aqui onde está o ponteiro do mouse? Sim. Ó, esse ângulo aqui, se você tivesse um transferidor e medisse e calculasse a tangente desse ângulo, vai dar justamente essa conta aqui, vai dar 1,3. Entendi. É por isso que está ali por trás. Tá? Mas a gente não vai usar tanto esse ângulo, a gente pode eventualmente estar utilizando. Né? Mas a definição da tangente para esse ângulo é justamente cateto oposto. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? É o ΔV. Uhum. Dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o ΔT. Então, justamente, você vê aqui, ó, A vai ser o ΔV sobre ΔT. Agora, vamos repetir esse exercício de novo. Bora mudar aí a posição. Grave aí para mim essa aceleração, ó, 1,3 metros por segundo ao quadrado. A gente vai escolher um ponto mais adiante para repetir o exercício. Então, ó, eu botei a minha reta tangente lá para frente. Mudou tudo.
Mudou o ΔV e mudou o ΔT. Eu tenho que sair atrás dos valores de novo. Eu já fiz isso. Então, eu tenho aqui, ó, para o valor de V final, se você contar aqui, você vai ver que dá mais ou menos 9,7. Porque esse aqui é o 9, o 10 está fora do gráfico. Se você fizer proporcional, vai dar mais ou menos 9,7. Esse aqui é depois do 5, né? Então vai dar um 5,2. E se eu for atrás do tempo final disso aqui, ó, vai dar aproximadamente 8,2. E o tempo inicial vai dar 3,2 mais ou menos também. Se você fizer você olhar no seu gráfico, pode ser que você ache valores um pouquinho diferentes, não tem problema, tá? É esperado uma pequena variação, especialmente com o eixo aqui, com a divisão tão tosca. Mas isso permite a gente fazer a conta da aceleração. Fazendo essa conta aqui do ΔV sobre ΔT, então eu fiz a diferença, deu 4,5. Para o ΔV foi 4,5, para o ΔT foi 5. Então, minha vizinha começou a fumar aqui, aí fica um cheiro horroroso. Ainda bem que vocês não recebem o cheiro, é só o vídeo e a voz. Muito bem. Então, se você fizer a conta 4,5 por 5, vai dar 0,9 metros por segundo ao quadrado. Compare aí com o exemplo anterior. Como é que ficou esse valor? Ficou maior? Menor, igual como falou mesmo. Exatamente. Então, você esperava isso. Ela tinha mais inclinação quando estava lá embaixo, lá em cima tem menos inclinação. Então, a aceleração é justamente isso, é essa declividade. E a gente poderia sair com ponto azul aqui, ó, em vários lugares aqui. Cada lugar ia ter um valor um pouquinho diferente. Esse valor um pouquinho diferente permite você, se você quiser, até construir um gráfico de aceleração por tempo. Tá? Muitas vezes não é necessário isso. Por quê? Porque na cinemática o gráfico mais importante é o gráfico da velocidade por tempo. É ele que diz tudo. É por isso que a gente viu o gráfico de posição por tempo rapidinho, a gente veio logo para o gráfico de velocidade por tempo. A gente quer duas coisas desse gráfico. A gente quer falar sobre a declividade, porque se lhe dá aceleração média ou a aceleração instantânea, a depender como você usa. A gente viu aí que se você usa a reta auxiliar, você tem a aceleração média. Se você usa a reta tangente, aí você tem a aceleração instantânea. Aí é mais uma questão de aprender a fazer na geometria no papel. A gente vai ter um exercício para treinar isso, tá? Já vai ser nosso semanal, né? Da próxima semana. Muito bem. Ok, então vamos lá para um exemplo. Qual é o exemplo? O exemplo da bola de futebol. Tá? Você vai notar aqui logo no gráfico aqui à direita que ele está um pouquinho diferente. Esse gráfico não é suave como o anterior. Ele vem aqui horizontal, aqui ele tem a diagonal e aqui ele é horizontal novamente. Nesse eixo você tem o tempo, nesse eixo de cá você tem a velocidade. Isso é muito importante, porque cada gráfico, tá, vai ter suas particularidades, né? Então, o gráfico de velocidade do tempo é o nosso foco, a gente está estudando esse gráfico. O que se pede aqui? Exemplo, uma bola de futebol possui uma massa igual a 500 gramas e se movimenta conforme o gráfico de velocidade que está à direita. Então, alguém teve a paciência lá de medir a velocidade de uma bola que vinha rolando. O que você percebe? No início, a velocidade é sempre a mesma. Isso quer dizer que tem alguém empurrando? Ó, ela vem com a velocidade constante. Isso quer dizer que não tem ninguém empurrando ela. Aqui, a velocidade aumenta. Então, isso quer dizer que alguém empurrou ela. Aqui, eu tenho que a velocidade está constante de novo. Então, não tem mais ninguém empurrando ela. Ou seja, teve um contato na bola entre 4 segundos e 8 segundos. Por isso que está com a cor diferente. Né? Teve uma força aplicada nesse trecho. Como é que eu sei que tem uma força?
toda vez que você vê uma inclinação positiva ou negativa em um gráfico de velocidade do tempo, você fala força. Se tiver horizontal, você fala, ó, não tem força. Determine a força que atua sobre a bola nos intervalos de 0 até 4, de 4 até 8, de 8 até 12. Depois, determine a força sobre a bola no instante t igual a 4 e no instante t igual a 8. Olha aqui o que aconteceu. Está pedindo aqui a força nesse intervalo, de 0 até 4. Então, para essa primeira parte. Depois, pede de 4 até 8, para essa segunda parte. Depois, de 8 até 12, essa última parte aqui. O gráfico não vai até 12. Mas você imagina que ele vai sim, ó, dá uma puxadinha para cá, só que o eixo aqui não chegou junto. Mas aí ele vai até 12. Então, o que está se pedindo aqui, ó, deu-se como informação uma variação no tempo. Isso já leva você a pensar, né, aceleração média. Aqui embaixo, quando ele pede, ó, me dê a força para t igual a 4, está nessa posição aqui. Ele só deu um valor de tempo, não deu 2. Isso já te leva, já te guia para a ideia de aceleração instantânea, naquele momento. Então, vamos fazer aqui, ó, T, o A, de 0 até 4. Tente fazer aí. Eu vou usar aquela força igual a massa vezes a aceleração. Você vai primeiro calcular essa aceleração média, que é o ΔV sobre ΔT. Depois você usa a força igual a massa vezes a aceleração. Você faz em 2 etapas. Aí fica mais fácil você ver tudo que é intermediário. Tá bom. Então aqui estou colocando presença para William, para Ana, Caroline, Antônio Carlos e De Leon. Se alguém chegar mais aí, vocês me avisam, tá? Para eu estar com essa lista atualizada. O senhor mudou a tela, sem querer. Ups.
Resultado da letra A. Ok. Então, vamos fazer isso, tá? Bora fazer. Ok. Vou colocar assim, pra gente poder ver. Bora colocar do lado de cá. Perfeito. A gente pode olhar no gráfico, tá? Então, para a letra A, eu vou ter o seguinte, eu quero a minha aceleração média, que vai ser, por definição, ΔV dividido por ΔT, para o intervalo que ele pediu. Então, se eu colocar aqui, isso sempre vai ser T final menos T inicial, V final menos V inicial. Então, eu vou aqui, ó, vamos aqui olhar. Mais ou menos 6, essa posição aí? Ah, boa pergunta. Então, eu vou ter aqui, ó, V final. Se você olhar aqui, vai ser aproximadamente 6. Então, você vai ter 6. A gente geralmente coloca metro por segundo aqui. Menos a velocidade inicial. E a velocidade inicial deu quanto, Ana? Se ela é constante, né? Deu Ela não quanto? é 6. A velocidade inicial? É 6. Se ela é 6 constante. também. Exatamente, metro por segundo. Dividido por... Aqui eu tenho tempo final, é 4. Tempo inicial é 0. Então vai ficar aqui, ó, 4 menos 0. Que vai dar 6 menos 6? 0. É. É o que a gente esperava, né? Uhum. Vamos fazer o item B. A gente nem precisa fazer o item C já, né? Porque se a gente fizer a conta aqui, ó, da força, a força, que é a massa vezes a aceleração, isso obrigatoriamente vai dar 0, porque A é 0. Para o item B, novamente, a aceleração. Eu já vou colocar aqui, então, V final menos V inicial, T final menos T inicial. Colocando os meus valores, então, bem aqui, ó, se eu venho para o gráfico, deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, vai ficar 16, não é isso? Confere? 16 metros por segundo menos, aqui embaixo, 6. Isso. E o tempo final é 8 segundos menos 4 segundos. Que vai dar, então, na parte superior, 10, né? Embaixo, 4. Isso é metro por segundo ao quadrado. Isso é taxa de variação da velocidade, que a gente chama de aceleração. Nesse caso, aceleração média, porque de 4 a 8 deve ter havido algum contato. E aí falta calcular a força. A força é a massa, a força média é a massa vezes a aceleração média. A massa foi dada 0, na verdade é 500 gramas, né? A gente sabe que no SI a gente usa quilograma. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,5 quilogramas multiplicado por, se você fizer a conta, 10 por 4 vai dar 2,5. Então vai dar 2,5 metros por segundo quadrado,
que vai dar então como resposta 1,25, e a minha unidade, por se tratar de força, é Newton. Para a parte C, eu vou ter o seguinte, vai ser a mesma coisa que a parte A, porque aqui não sobe nem desce. Toda vez que não sobe nem desce, eu sei que a minha aceleração, eu já mostrei isso lá em cima, é nula. Então, você vê quanta informação eu já tirei desse gráfico. Falta a parte D e a parte E. 500 0, gramas, aí eu 1,25. botei 500 quilos. 500, cuidado, viu? Cuidado. Presta atenção nisso, é verdade. Ok. Uhum. Agora, para a parte D e E, como é que a gente faz? A gente vai utilizar a ideia da reta tangente, ó. Porque é uma aceleração instantânea. Então, eu vou passar aqui a reta tangente. Olha o que acontece, ó. Eu vou puxar a reta tangente para ela passar aqui, ó, de raspão. Você notou que ela tem inclinação agora? Dá para a gente tirar a inclinação, a declividade dessa reta. Bora tentar? Tente aí. Escolha 2 pontos. Qualquer 2 pontos serve. Eu estou vendo aqui, ó, eu estou pensando aqui nesses pontos. Ó. Primeiro ponto que eu gosto de pegar aqui tem 12, né? Então, se eu puxar o 12 para cá, ele vai bater mais ou menos aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui, se eu pegar do 8. Do 8, eu venho para cá, ou pode ser até, do 8 é melhor, né? Ou 10 também. 8 vem para cá, se eu escorrego para cá, ó, vai dar bem próximo do 12, confere? Aí para a gente ver mesmo, tinha que colocar uma linha reta aqui. Deixa eu botar aqui, eu tenho um papel. Você pode botar um papel na tela. Usar o cantinho, ó. Então, muito bem. Eu posso aqui, então, fazer a parte D. E para a parte D, eu vou ter novamente, ó, eu quero a aceleração, dessa vez sem barra em cima, que vai ser igual a variação da velocidade sobre a variação no tempo. Para quem? Para a tangente. Então, eu escrevo assim para lembrar disso. Então, eu vou querer meu V final menos o V inicial sobre o T final menos o tempo inicial. Eu vou escrever aqui do lado tangente, para não estar esquecendo disso. Muito bem. Então, se eu tirar aí, por exemplo, o valor, eu não me lembro que valor eu fiz mais cedo, mas eu vou tirar aqui, por exemplo, o valor 8. 8 vai mais ou menos para 12. Então, eu tenho velocidade final, 12 metros por segundo, menos a velocidade inicial, ó, vou pegar bem aqui, entre 0 e 4, então é 2 metros por segundo, dividido pelo tempo final. Então, como eu peguei aqui, a gente falou que era 8, né? Então, 8 segundos menos o tempo inicial. Estou pegando esse ponto aqui, então o tempo dele é 0. Então, isso aqui vai dar 12 menos 2, que vai dar 10, dividido por 8 metros por segundo ao quadrado. E se você fizer essa conta, 10 dividido por 8 vai dar 1,25. Então eu tenho aqui, ó, 1,25 metros por segundo ao quadrado. Mas eu preciso calcular a força. A força
é a massa vezes a minha aceleração. Força média vezes a aceleração, massa vezes a aceleração média. A massa, então, a gente sabe que é 0,5 quilos multiplicado pela aceleração, que vai ser 1,25 metros por segundo ao quadrado. Se você fizer essa conta, é a mesma coisa que 1,25 dividido por 2. Eu vou ter aqui aproximadamente 0,625 newtons. E agora a pergunta é o item E. Como é que fica o item E? Perceba que a minha reta tangente, ó, ela vai estar passando bem aqui. Ela vai ser paralela a essa reta tangente aqui. Então, vai dar a mesma resposta. Toda vez que a reta tangente for paralela, eu não preciso fazer a conta. Nós já sabemos que a aceleração... Desculpe, aqui não tem que a aceleração instantânea. Eu botei ali a barrinha, não precisa da barrinha não. Vou tirar ela. Que é instantânea. A instantânea não leva barrinha. Muito bem. Então, a minha aceleração instantânea vai ser igual a de cima, que vai ser igual a 1,25 metros por segundo ao quadrado. E a força F vai ser igual a 0,6, que é 6, 2, 5 newtons. Mesmo resultado. Ok? Então, note que eu fiz mais cedo, ó. Dê uma olhada aqui. Eu obtive valores próximos, tá vendo? Eu fiz, na verdade, eu não fiz 12, eu achei 11,5, porque estava um pouquinho abaixo de 12. Isso vai ter uma variaçãozinha, tá? Conforme você vai usando papel milimetrado e tendo mais precisão, essa variação vai diminuindo. Então, não fique tranquilo, porque quando você for fazer o exercício, você vai usar, né, um gráfico que tem uma resolução maior. Então, vai ficar mais fácil de você ver os valores. Alguma pergunta? O tempo, o instante que ele pediu na letra E era qual? No 4? Na letra E, um foi 4, o outro foi 8, ó. Ah, um foi 4, outro foi 8. Então um foi aqui, outro foi aqui. Mas se você pegar e passar uma reta tangente bem aqui, você vai ver que ela é paralela a essa aqui. Isso quer dizer que a aceleração dos dois pontos é igual. Uhum. Ok? Quando as retas são paralelas, quando as tangentes... Sempre que a reta tangente for paralela, você não precisa fazer a conta de novo. Uhum, sim. E nesse caso dá para ver pela simetria do desenho que a reta tangente ali em cima. Então ó, eu vou fazer aqui rapidinho para você ver. Ó, se eu pegar essa reta tangente, ó, e puxar para cá, tá vendo que ela fica direitinha? Sim. Tá vendo? Então eu não mudei nada. E ela tá, ó, o ângulo aqui é igual ao ângulo de cá, que essa aqui é a marca da tangente, né? Ela vai passar aqui nesse ponto e esse ângulo vai ser mais ou menos igual ao de cá. Se você marcar a mesma distância, né? Então a mesma distância, o ângulo é mais ou menos igual. Isso é a marca da tangente. A gente já fez a conta. Ok. Então, qual é a segunda coisa que eu consigo do gráfico de velocidade por tempo? Então, tá aí meu gráfico de velocidade por tempo. Eu vou ter... Ok. Então, tá aqui o meu gráfico de velocidade por tempo.
eixo horizontal velocidade, eixo horizontal tempo, eixo vertical velocidade. Aí pede o seguinte, ó, eu tenho aqui uma área definida por esse retângulo aqui. Se você olhar a base dele, tá, é dada em termos do tempo. E a altura dele é dada em termos da velocidade. Por isso, se eu perguntar a você, qual é a unidade de área no dia a dia? Você vai falar, a diária é metro quadrado. Todo mundo sabe. Mas quando você vem para o espaço de um gráfico, a área, que eu vou precisar da área para ver que grandeza é essa que essa área está me dando. Né? Então, eu vou pegar uma área aqui para ver qual é a unidade dessa área. Então, se eu quero a unidade da área, eu vou usar colchetes quadrados, né? Então, colchete quadrado, a unidade da área vai ser igual a, na vertical, a unidade de velocidade, na horizontal, a unidade de tempo. A unidade da velocidade é metro por segundo, a unidade do tempo é segundo. Se eu multiplico um pelo outro, note que aqui S está dividindo, aqui S está multiplicando. Isso quer dizer que S corta. E a grandeza resultante é metro. Então, a unidade de área de um gráfico de velocidade por tempo é metro. Isso quer dizer que ele está me dando que informação? Que aí é o deslocamento do móvel, né? Aí é o deslocamento exato. Metro é deslocamento. Então, essa área vai me dar o deslocamento. Muito bem. A área abaixo de um gráfico de V versus T corresponde ao deslocamento. Então, vamos lá. Para esse mesmo exemplo, determine a distância percorrida entre os instantes. Olha como é que os instantes são dados, ó. Tá? Então, entre dois tempos, novamente, ó. De t igual a 0 a t igual a 4. Quanto foi que o móvel se deslocou nos primeiros 4 segundos? O item B já pergunta diferente em relação à questão anterior. Ele pede quanto é que o móvel se deslocou entre 0 segundos e 8 segundos, ou seja, nos primeiros 8 segundos. E o item C nos primeiros 12 segundos. Tente fazer aí o exercício. A gente quer calcular, então, isso usando a área abaixo do gráfico. Resposta para o item A. Alguma resposta para o item A? Um e meio, 1,5. Como é que você obteve isso? eu dividi a velocidade pelo... Não, a gente quer justamente a área, a gente está multiplicando base vezes altura. Bora ver aqui. Nossa. Então, se eu pego e vou atrás da base, da ideia de base vezes altura,
Então, eu vou ter o seguinte, ó, para o item A, a gente tem, a gente quer justamente o deslocamento. Deslocamento, o símbolo é o delta x, se é um deslocamento ao longo do eixo x. Então, isso aqui vai ser justamente a área, né, definida por A. Então, para eu calcular isso, eu preciso da base que multiplica a altura. Deixa eu escrever, porque senão vai começar a confundir, porque a gente tem B e A várias vezes. Escreve isso. Que aí todo mundo fica sabendo o que é. Então, eu vou ter, ó, base que multiplica a altura. A base é um intervalo de tempo, é 4 segundos. Então, eu vou ter, ó, 4 segundos menos 0 segundos multiplicado pela altura. Se você olhar o gráfico direitinho, a altura ali, ó, é quanto? 6, né? Então, eu vou ter aqui, ó. 6, 6, a unidade é metro por segundo, menos 0 segundos. Quem não quiser botar o 0, não precisa, não. Isso é só capricho mesmo. Então, aqui é metro por segundo também. Então, você vê o segundo corta, né? Então, vou ter 4 segundos multiplicado por 6 metros por segundo corta, e minha resposta é 24 metros. Então, observe que isso é uma variação na posição. Para eu saber a posição final, eu teria que saber a posição inicial. No exercício, ele não deu informação sobre a posição inicial. Eu vou supor, né, que ele saiu da posição 0. A gente pode fazer isso. Então, se ele sair da posição 0, ele estaria 24 metros adiante. Tente fazer agora o item B. Para o item B, esse meu deslocamento, ΔX, vai ter que ser igual não só a área de A. É um trapézio, né? Mas aí você tem que somar, né, a área de A com a área de B. E é um trapézio, exatamente. Área maior mais área menor. Dividido pela altura. Cuidado, nesse caso ele está de lado, então é a altura maior somada com a altura menor, dividido por 2. Sim. Sim. Ou você pode usar também um triângulo e um retângulo, né? Você pode dividir aqui, ó. Fica um retângulo e aqui o trapézio é melhor. Um triângulo. O trapézio é melhor. Então, substituindo os valores aqui, vou fazer junto com vocês. A área A é 24, a gente já calculou no item anterior, somado com a área do trapézio. Então, vai ser 1/2 da altura maior, que é 16, que é metro por segundo, somado, a altura menor é 6 metros por segundo, multiplicado pela base. A base vai ser 8 menos 4 segundos. Vou botar aqui 8 segundos menos 4 segundos. Isso vai dar, então, 24 metros. 16 mais 6... Eu acho que eu estou confusa porque por conta da posição que está de lado. Eu não estou entendendo o 6. O 6 é aqui, ó. O 6 é desse do essa altura aqui é 16. Essa altura de cá é 6. Entendi agora. Quando eu faço a média, o que eu estou fazendo? Eu estou obtendo um ponto no meio. Tá? Tá? Entendi. Então,
16 mais 6 vai dar 24. 24. Dividido por 2. 12. Concorda que 12 está bem aqui no meio? Ó. Aham. Tá? Então, 12 vezes dividido por 2 vai dar, vezes 1 meio. 24 já fez, né? 24 dividido por 2 vai dar 12. 12, agora 8 menos 4 é 4, né? Então, isso aqui é 4. Então, eu vou ter mais 12 vezes 4, que vai dar 12 vezes 4, 48. Você tem certeza? 12 vezes 4? É. 48, né? 48. 48. Que vai dar quanto aqui, somado? 72. 72. Tranquilo? Tranquilo. Dezesseis. Ah, esse número aqui. Veja aí, confira aí para mim. Dá 22, não? Exatamente. 16 mais 6, 22. Né? Vezes 4 vai dar 88. Dividido por 2, 44. Confere? Vejam aí, vê se vocês concordam comigo. Se eu quiser colocar logo tudo dividido por 2, 20, por exemplo, 24 mais, abre Olha o que parênteses, acontece 16. aqui. Olha o que acontece aqui. Vamos dar uma olhada. Você tem, isso aqui é 24, repete, tranquilo? Mais. Sim. Aqui tem 4, não tem? Tem. Corta com 2. Sim. Fica 2 aqui. 16 mais 6, 22. 22. Então vai ficar 22 metros multiplicado por 2. Porque o segundo cortou, né? A gente cortou o segundo com o segundo, só ficou metro. Então isso vai dar 44. 44 mais 24, 68. Todo mundo comigo? Ok. Pronto. Agora tente fazer a última parte. O item C. Então, para C, a gente vai ter o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui. A gente pode até passar para a próxima página. Tem 68. Então aqui eu vou ter o item C, que vai ser, então eu quero o delta x, vou aproveitar aquele valor que a gente obteve, 68 metros, mais a área C. A área C é um retângulo novamente.
Então, se você der uma olhada, eu vou ter 68 metros, mais é um retângulo, a altura dele é 16 metros por segundo, vezes a base, que é de 8 até 12, tá? Lembrar que lá está 12, né? Então fica 12 segundos menos 8 segundos. Isso vai me dar, então, 68 metros mais 16 metros por segundo, vezes 4 segundos. O segundo corta. 16 vezes 4 vai dar 64, mais os 68, para um total de 132 metros. Então, eu obtive aí o deslocamento. Note também o seguinte, que se eu quisesse construir o gráfico de posição por tempo, eu poderia fazer isso. Ao invés de fazer um intervalo de 0 até 4, eu podia fazer de 0 até 1, depois de 0 até 2, depois de 0 até 3, 0 até 4. Aí eu teria vários pontos que eu poderia usar para traçar o meu gráfico de posição, se eu soubesse a posição inicial. Então, sempre lembrar que você consegue obter essas informações, né? Aqui, ó, em síntese, eu tenho com a segunda lei de Newton associada ao gráfico de velocidade por tempo, a gente tem as seguintes lições. Claro que estou considerando sempre que o objeto que está se movendo tem massa constante. Então, a gente sabe que a declividade desse gráfico dá a aceleração do movimento. Lembrar que tem duas acelerações, a média e a instantânea. A área abaixo desse gráfico dá o deslocamento, é o nosso ΔX. Tá? Então, a partir dele, temos tudo sobre o movimento, exceto a posição inicial. A posição inicial é a única informação que tem que ser dada à parte do gráfico de velocidade por tempo. O resto tudo você tem. Por isso que esse gráfico é o mais importante. Ó. Ele é o mais importante. Ele é que é a síntese aí da minha cinemática. Ele está atrelado justamente à equação força igual a massa vezes aceleração, que é a segunda lei de Newton. Observe aí como tudo vai se encaixando. Eu poderia, a partir desse gráfico, construir dois gráficos. Eu poderia construir o gráfico de posição por tempo, usando a área. E eu poderia construir o gráfico de aceleração por tempo, usando a declividade. Vamos aqui tentar colocar. Eu queria até que você tirasse uma foto da tela, que eu quero que vocês preencham isso aqui. A gente vai começar fazendo junto. Vocês vão fazer o resto. Note aqui à esquerda que eu tenho um gráfico diferente, mas é um gráfico de velocidade por tempo. Ele disse que é Vx. Isso só quer dizer que o movimento é na direção de x. E aí, a velocidade, ó, ela fez isso aqui, ó. Acompanhou essa trajetória. Que curva é essa? Quem reconhece? Uma parábola. É uma parábola. Ok? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Note, aqui está dito aqui, ó, para cada item, localize a posição do móvel e represente a velocidade de aceleração utilizando setas. Claro que a gente está preparando para ver vetores, né? A posição inicial do móvel é dada pelo ponto azul. O que foi que a gente falou? Que o gráfico de velocidade por tempo dá toda a informação, só não dá a posição inicial. Então, onde é que está a bola inicialmente? A bola está bem aqui. Isso foi dado pela questão. Agora pede-se para você botar o pontinho ó, em cada uma dessas aqui, dizendo a posição. Pede-se para você desenhar também o vetor velocidade e o vetor aceleração. Bora tentar fazer isso. Ok? Primeira coisa, já está a posição dada aqui, eu quero desenhar o vetor velocidade. E aí, a velocidade é como? Quem sabe dizer aí?
Vamos fazer junto, porque realmente é um baque quando a gente olha isso. Vamos lá. Então está aqui o ponto, tá certo? Aí eu queria saber a velocidade. Note que Vx está bem aqui. Vx quer dizer que ou vai ter uma seta para a direita ou uma seta para a esquerda. Essa seta pode ser grande, pode ser pequena. Aí vai depender da situação. Vamos olhar aqui. Para o item A, ó, o tempo é quanto? Para o item A, o tempo é quanto? Ó? 0. 0. Então, no instante inicial, olha a velocidade dele. Ó. A velocidade dele é positiva ou negativa? Tá negativa. Está negativa, ó, porque Vx aqui, está dizendo aqui, ó, negativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nesse ponto a velocidade está para a esquerda. Então, eu vou começar a desenhar isso aqui para estar comparando. Então, para o item A, a gente tem um eixo aqui. Ele tem um zero mais ou menos aqui. E a bolinha azul, eu sou daltônico, né? Eu não sei nem que cor é essa, mas me parece verde, sabia? Aí o seguinte, aí pede, ó, a velocidade é grande e é negativa. Então, ó, vou botar para cá. Esse aqui é o vetor velocidade. E a aceleração, como é que é a aceleração? Deixa eu voltar aqui. Como foi que eu fiz isso? Pronto. Muito bem. E a aceleração, como é que fica? Tá vendo a aceleração aqui, ó? Como é que é a aceleração desse gráfico de velocidade por tempo? Ele é o quê? Se não é a área, é o quê? É a inclinação, ó. A inclinação aqui em A, ela está subindo, ou está neutra, ou está para baixo. Olha aí, ó. Olha a reta que já foi desenhada aqui, tá vendo? A reta tangente. Ela está, ó, subindo. Quem concorda? Sim. Sim. Sim, tá subindo. Então, está subindo. E está subindo muito, né? Então, se eu voltar aqui, eu tenho essa aqui foi justamente a velocidade. Eu vou botar assim, ó, signo de velocidade. E a aceleração, ela é positiva. Então, ó que a aceleração está para cá. E ela é grande. Isso quer dizer que essa bolinha está indo para a esquerda, mas em vez de ganhar velocidade, ela está diminuindo, porque isso aqui é a taxa de variação da velocidade. Está diminuindo a velocidade. Eu posso correr, então, para fazer o item B. Vamos ver se a gente consegue fazer antes do fim da aula. Já está acabando, tem mais um minuto. Isso quer dizer que essa bolinha está indo para a esquerda, ó, mas está diminuindo a velocidade. Então isso quer dizer que ela vai mais para a esquerda. Então eu vou botar aqui a bolinha para ela. A bolinha veio parar aqui, ó. Claro que isso aqui é qualitativo, né? Bem, aí eu vou aqui no meu gráfico. Quem me fala aí a velocidade? A velocidade é quanto em B? 0. 0. Então eu não vou desenhar vetor nenhum de velocidade. E a aceleração é quanto? Positiva, neutra ou negativa? Ó, essa reta aqui, ela está inclinada para cima, ela está neutra ou está para baixo? Né? Ela continua subindo. Ela continua subindo. Está subindo mesmo ou menos em relação a A? Compare com A aí. Ó, em A está assim, em B já está assim. Isso é mais ou menos. Mais. Olha bem, ó na tela aí. Ó. Em A ela está assim. Em B ela está assim. Isso é uma aceleração maior ou menor?
Sempre que eu faço isso, eu vou em direção Vai ao ser zero. menor, vai ser menor. A aceleração é menor. Então, isso quer dizer que quando eu botar meu vetor aqui, ele vai ser menor, ó. Eu vou ter um vetor aceleração, mas eu vou botar ele menor. Eu estou exagerando aqui só para a gente poder estar representando. Isso quer dizer que ele estava indo para a esquerda com essa velocidade. A aceleração, então, ó, foi diminuindo a velocidade até que parou. E a aceleração agora continua para a direita, mas está um pouco menor. Agora, a próxima posição, ó. Ele vai andar quanto? Ele andou esse pouquinho, né? Agora vai andar esse bocadão aqui, ó. Essa área toda. Então, a bolinha, antes ela foi para a esquerda, essa área aqui, ó que importante. Essa área aqui, dá para ver que ela é negativa. Ó, se eu fizer base vezes altura, a base é isso aqui, a altura está para baixo. Então, a altura é negativa, vai dar uma área negativa. Isso quer dizer que a bolinha entre A e B foi para a esquerda, ó. Foi mais para a esquerda. Lembre que isso aqui é X, né? Agora, a área é positiva. Isso quer dizer que ela vai para a direita. Ela vem, vou colocar aqui ela, exagerando aqui o movimento. Ela veio para cá, ó. E como é que fica a velocidade? A velocidade aqui é positiva ou negativa? Quem diz? Ela não é nem positiva nem negativa. No item C? No item C? Ela é nula. Ah, é. No item B é nula. Eu até que. Não preciso nem botar aqui. Deixa eu apagar aqui, senão eu faço confusão. Então ela é nula. Muito bem. Agora a gente pode ir para o C, D, assim por diante, tá? Então, C eu já cantei a pedra. Ele vai para o meio. Tá certo? Bem, vamos parar por aqui. Tentem fazer. Na semana que vem eu começo com esse exercício, viu? Para corrigir ele. Faz com cuidado. Tá bom, minha gente? Vou parar por aqui. Eu tenho uma outra aula. Vou suspender a gravação. Os presentes são os mesmos, né?